Presidente da República recebe pela primeira vez Presidente da UNITA. Problemas da província do Bengo apresentados ao Vice-Presidente da República. 2 milhões de novos alunos a partir de hoje nas escolas do país. Os professores que não apareceram terão falta dupla. Chuva volta a inundar Central de Abastecimento de Água do Embo. Presente na vida de todos, seja em terra, no ar ou no mar, a Sonangol faz parte do país, das famílias, das pessoas, sempre juntos. Unidade que contagia, que põe um país a funcionar. Somos parte de um universo em reestruturação. Todos os dias a trabalhar para sermos melhores, para uma Angola melhor. Sonangol, produzir para transformar. É quarta-feira, 5 de fevereiro. Bem-vindos às notícias. E começamos com um caso já conhecido. É de uma menina de 13 anos da província do Zaire que necessita de cirurgia de reconstrução aos intestinos. Ela está em Luanda, a ser acompanhada na clínica Girassol. É que o grito de socorro da família foi prontamente atendido pelo executivo angolano, que disponibilizou meios no sentido de socorrer a adolescente depois da reportagem emitida pela TPA. O caso da menina de nome fictício Joana foi notícia na TPA. Diagnosticada com perfurações intestinais por causa de uma febre tifoide, já foi submetida a 2 intervenções cirúrgicas no Soio, província do Zaire. Por conta disso, há mais de um ano que a menina vive com parte dos intestinos expostos. Às vezes eu vou comprar descartável, uso da trapa. Nesse momento, como eu já não trabalho, eu fiquei assim, para assim, não tenho como fazer. Pronto, sempre assim a batalhar, eu ando a batalhar um pouco. Joana vive aos cuidados da avó Filomena, que para além dela cuida de mais 7 netos, órfãos de mãe. A boa notícia é que o drama desta família começa agora a chegar ao fim. Ou seja, Joana vai ser acompanhada em Luanda, na clínica Girassol, onde existem outras condições para o seu tratamento. Essa é a nossa missão, ajudar aquele que não tem. Segundo o médico Alfredo Guimarães, o facto de a menina viver com o intestino exposto aumenta também o risco de infecções. Dependeria do estado social e higiênico da paciente. As complicações poderiam surgir, né, se os cuidados fossem precários. Com certeza, muito tempo com os intestinos fora poderiam causar sérias complicações. Em Luanda, a avó e neta esperam agora encontrar o fim para o drama que já se arrasta há mais de um ano. Que o Deus os acompanhe, dá mais um dia de mais para vocês viverem muito tempo. Que eu abrir as mãos para mim, eu não podia conseguir, não podia aguentar. Por causa da doença, Joana, de 13 anos, deixou de estudar. Com o tratamento, renova a esperança de voltar à escola e concluir a 5ª classe. Acabada de chegar à nossa mesa de trabalho que diz: tendo em conta a epidemia em curso a nível mundial por coronavírus e perante o alerta de emergência da Organização Mundial da Saúde e a altíssima prevalência de casos com mortalidade associada, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, o Ministério da Saúde torna público que foram tomadas as seguintes medidas. 1. Foi decretada quarentena obrigatória de, no mínimo, 14 dias a todos os cidadãos que, em qualquer momento, no decurso desta epidemia, tenham estado na República Popular da China ou em contacto com doentes afetados por coronavírus. 2. Enquanto decorre a quarentena, os cidadãos abrangidos por esta medida não poderão receber visitas. 3. É vedado o acesso público às áreas de quarentena. 4. O Governo reitera aos cidadãos o apelo para a adoção de medidas preventivas, individuais e coletivas e a notificação às autoridades sanitárias
de todos os casos suspeitos. 5. O governo angolano tem contactos com as autoridades da República Popular da China, com vista a prestar todo o apoio à comunidade angolana residente naquele país e reitera o apelo para o contacto permanente com as representações diplomáticas e consulares em território chinês. Este, o essencial do comunicado do Ministério da Saúde. A antiga escola Angola e Cuba, no município do Cazenga, é a partir de hoje um colégio público. É de resto uma informação que já vem do dia de ontem. Para já tem uma capacidade para 3.000 alunos e a mesma foi hoje reinaugurada. Após 10 anos encerrada, a instituição volta a funcionar para a alegria dos estudantes, pais e encarregados de educação do bairro e arredores. Gostei muito realmente que a nossa escola, desde que está construída há 40 anos e hoje ficou mais aberta, o pai está a fazer um serviço muito bom. Está muito bem, está bonito, gostei, o governo trabalhou. E está tudo muito bem. Muito obrigado. Continue a fazer mais em outras províncias e noutros municípios de Luanda. A embaixadora de Cuba em Angola assistiu ao ato. Para ela, o ressurgir desta instituição alegra também os cubanos. Em Cuba vão a ler esta notícia e também vão se alegrar várias centenas de cubanos que ya pentean cabelos grisáceos y que en los años 80 vieran para Angola formando un contingente Ernesto Che Guevara, cuyo objetivo era apoyar o proceso de ensino de nivel secundário num jovem país independente. Conta com 20 salas de aula, um auditório, sala de informática, biblioteca, posto médico, entre outros. Quanto aos tremores que afligiam a população, os responsáveis pela reestruturação da mesma garantem não existir risco algum. Nós, antes de entrar em obra, teve cá o LEIA, o Laboratório de Engenharia de Angola, que fez testes à estrutura da escola e aos solos. Segundo o relatório deles, não há patologias na estrutura e os solos não houve abatimento, ou seja, deram a garantia que a escola estava segura e que podíamos avançar com as obras. Os estudantes têm internet livre e gerador para garantir energia alternativa sempre que for necessário. A direção que for colocada aqui deverá cuidar não só da atratividade da escola, tal como ela está, bonita, aseada, higiênica, assim como recomendou o Sr. Governador, mas sobretudo dos resultados da aprendizagem. Na escola aprende-se. O Governador Sérgio Rescova não quer falar do passado e apela à colaboração de todos para que a escola, ora reinaugurada, possa cumprir com seu fim máximo. Vamos sim olhar para frente e tudo fazer para cuidar permanentemente da nossa escola reabilitada e procurarmos tê-la muito melhorada, com novas áreas de atendimento aos alunos. O projeto foi inscrito no PIM com um valor de 1.245 milhões de kwanzas, incluindo serviços de reabilitação, fiscalização e apetrechamento. Destacamos o facto de o governo provincial ter feito um procedimento adequado e obra que teve como valor efetivamente contratualizado 528 milhões de kwanzas, ou seja, menos da metade da sua inscrição no PIM para todas as componentes. Com a reinauguração desta instituição de ensino, já são 17 novas escolas que entram em funcionamento este ano letivo. Uma escola que arranca no mesmo dia em que também arrancou mais um ano letivo em todo o país. Por cá, no Instituto Médio Industrial de Luanda, os estudantes faltosos podem perder os lugares. E os professores que não apareceram hoje terão falta dupla. No início das aulas, Francisca Kikumbi chegou cedo para não perder a matéria e os conselhos que podem ajudar no mérito estudantil. Uma das vantagens de vir no primeiro dia de aula
é ocupar o seu lugar. Eu, por exemplo, eu gosto de sentar à frente, que para mim me interagir melhor com os professores. Na Escola Juventude em Luta, professores e direção estiveram juntos na parada para transmitir direitos e obrigações dos estudantes com vista a mitigar atos de indisciplina durante os 9 meses de aulas. Para os alunos que já frequentaram a escola, já conhecem as regras da nossa escola, e aqueles que vêm pela primeira vez, mais uma vez, estamos a passar as instruções para que, de facto, eles tenham o conhecimento, para que durante as aulas não haja atropelos durante o processo de ensino-aprendizagem. O Instituto Médio Industrial de Luanda tem matriculado para este ano letivo cerca de 5.300 alunos. O aluno que reprova por falta é penalizado na disciplina que ele reprova por falta, porque diz o regulamento que ele reprova por falta naquela disciplina, e se ele reprova por falta, ele nem sequer pode ser submetido a exame. Nas classes de exame, ele terá que repetir a disciplina. Depois do seminário de refrescamento, os professores estão agora melhor preparados para a transmissão e orientação pedagógica aos alunos. Os professores devem ser marcados faltas e considera-se 2 faltas injustificáveis e também transmissíveis para os alunos. Na escola cultivam-se princípios de boa convivência. Em Cacoaco, os estudantes que entraram pela primeira vez no Liceu 24 de Junho mostraram-se atentos às explicações dos professores. Estamos numa percentagem de 70% dos presentes, e quanto aos professores, estamos com todos eles a 100% aqui presentes, e também dizer que os alunos que compareceram são aqueles que são os encarregados de educação, foram devidamente mobilizados, que hoje é o início das aulas. Quanto àqueles ausentes, nós também temos as orientações metodológicas, como trabalhar com os mesmos. Crianças de mãos dadas com os encarregados de educação em busca do saber para a vida. O primeiro dia de aula foi bom, aprendi a divisão silábica. Para este ano letivo, nós contamos com 1.950 alunos distribuídos em 2 níveis de ensino, que é o ensino primário e o primeiro ciclo. Na área de saúde, já temos mais de 1.420 alunos matriculados e confirmados. E a perspectiva para nós termos vamos atingir em cima dos 2 ou 3 mil alunos. As escolas aguardam por mais estudantes nesta quinta-feira. Ora, sobre o arranque de mais um ano letivo hoje no país, ainda vamos voltar a falar neste telejornal. Contagem regressiva. Inscrições para as casas no Zango 5 encerram esta noite. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu o Presidente da UNITA hoje, com quem abordou os desafios atuais do país. No final da audiência, Adalberto Costa Júnior disse à imprensa que tratou com o chefe de Estado angolano, entre outras questões, a necessidade da reforma da Constituição da República e do processo eleitoral. Sr. Presidente. Foi na sua qualidade de Presidente da UNITA que Adalberto Costa Júnior foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço. Abordamos aquelas que são as questões fundamentais dos desafios do país que temos. Abordamos os desafios ligados às reformas que o país precisa de fazer, também algumas questões ligadas aos pendentes da conclusão do processo de reconciliação nacional, uma abordagem sobre a visão e os aspectos ligados ao combate à corrupção. O líder da UNITA considerou ter sido uma conversa aberta que espera continuar no futuro. Adalberto Costa Júnior foi eleito presidente do seu partido no Congresso de novembro de 2019 e elegeu as reformas da Constituição e eleitoral como desafios no diálogo interinstitucional. É nossa profunda convicção de que o país que temos, os desafios que temos, as dificuldades que temos, não se vencem sem a coragem das reformas. Inclusive as questões económicas, que são aquelas que mais se falam hoje, não é com medidas económicas que nós vamos recuperar o desafio de caráter económico. Nós temos que ter a coragem de agarrar a Constituição, fazer reformas da Constituição, de abraçar a questão da lei eleitoral, da formatação da Comissão Nacional
Nacional Eleitoral têm criado muitos conflitos. Nós precisamos de construir uma democracia que seja estável, pujante e que seja coesa nas suas instituições. Em matéria de reconciliação nacional, o presidente da UNITA disse existirem ainda questões fraturantes, nomeadamente as ligadas ao processo de desmobilização de antigos militares. É um processo que não está concluído. Há uma série de ex-militares que não estão ainda a beneficiar daquilo que é um direito que têm, porque de facto dedicaram toda a sua vida ao país. Depois existem também alguns números acrescidos que vêm recentemente solicitar direitos. Nós devemos tratar toda esta matéria com muita responsabilidade e fazer tudo para concluir este processo. Com o Presidente da República, o líder da UNITA abordou também questões inerentes ao património do seu partido. É uma questão dos acordos de paz, há uma enorme penalização da UNITA nesta matéria e nós pensamos que o Governo deve fazer mais do que tem feito. O Governo não tem feito nada sobre esta questão. E o não fazer nada penaliza, inclusive, os interesses da UNITA no plano até das próprias disputas eleitorais. As eleições autárquicas constaram da agenda discutida entre o Presidente da República e o líder do Galo Negro. O cidadão comum, todos devemos saber de forma clara e transparente, vamos ou não ter eleições autárquicas em 2020. E há um atraso da legislação na Assembleia. A Assembleia está a ficar com a responsabilidade do adiamento das eleições. Este é que é um elemento que eu chamo aqui a atenção. É a Assembleia que está a ser transferida a responsabilidade do atraso. Então, nós pensamos que a Assembleia deve fazer o seu trabalho para servir o cidadão e ajudar o país a que, com as autarquias, possa melhor enfrentar os desafios que o país tem. Ainda sobre as eleições autárquicas, Adalberto Costa Júnior sublinha a necessidade de o Parlamento acelerar a aprovação do pacote legislativo correspondente. O presidente da UNITA mostrou-se satisfeito com a audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República. Estamos satisfeitos com a audiência que tivemos. Achamos que de facto foi uma boa audiência e foram deixados os desafios da nossa própria participação enquanto instituição. A UNITA tem responsabilidades grandes e nós viemos partilhar as nossas preocupações com Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. O Sindicato dos Professores e o Sindicato dos Jornalistas Angolanos chamaram hoje a imprensa para manifestar-se contra a proposta de lei de requisição civil que está a ser discutida na especialidade na Assembleia Nacional. Ora, segundo os sindicalistas, a proposta viola os direitos dos trabalhadores. A proposta de lei de requisição civil está na Comissão da Especialidade para ser analisada e discutida artigo por artigo. Antes mesmo da aprovação final, o documento já levanta algumas inquietações. O Simprof e o Sindicato de Jornalistas Angolanos temem pela violação dos direitos dos trabalhadores caso a mesma passe pelo crivo dos legisladores, pois, segundo afirmam, não foram ouvidos pelo proponente. Esta lei da requisição civil, nos termos em que ela se apresenta, vai asfixiar o direito à greve. Por quê? Primeiro, esta lei da requisição civil não respeita o que a Constituição estabelece. A Constituição estabelece como limite ou como restrição à greve nos termos do artigo 51, nos termos número 3, diz que os trabalhadores em greve devem prestar serviços ou atividades que são consideradas essenciais, impreteríveis e inadiáveis. Em conferência de imprensa, o secretário de Jornalistas Angolanos adiantou que a norma apresenta omissão no que diz respeito aos serviços mínimos em caso de uma paralisação laboral. Como é possível, no setor da educação, os professores prestarem os serviços mínimos? Como é possível, no setor da comunicação social, fundamentalmente a televisão e a rádio, porque é isso que a proposta prevê, para a televisão e a rádio, impor aos trabalhadores em greve, nestes serviços, que prestem os serviços mínimos. Serviços mínimos é o quê? Passar música, passar uma nota fúnebre, passar um comunicado. Estamos a falar de que quando os trabalhadores são obrigados a prestar os serviços mínimos, estamos a dizer que no conjunto das atividades, das várias atividades que os sindicatos ou os trabalhadores exercem, já não existe, dito de outro modo. A obrigatoriedade de se prestar serviços mínimos ocorre naqueles serviços sem os quais
a população não tem mais. Estamos a falar, por exemplo, da água. Diante disso, os sindicatos pedem clarificação da proposta. Nós temos contrapropostas e vamos levá-las, de facto, às comissões de especialidade no Parlamento, por formas a que, de facto, o figurino da proposta de lei seja outro, com as contribuições dos trabalhadores através dos seus representantes. A lei devia prever quem, em concreto, deve determinar o que sejam os serviços mínimos. Por outro lado, a lei devia prever quem deverá selecionar, escolher ou indicar os trabalhadores que devem prestar os serviços mínimos. Os sindicatos não concordam também com o facto dessa proposta prever responsabilização criminal em caso dos trabalhadores requisitados não obedecerem ou não exercerem os serviços mínimos. O Simprof e o Sindicato de Jornalistas Angolanos dizem mesmo que a proposta de lei de requisição civil reduz o poder dos trabalhadores e viola a Constituição da República. É um assunto para ser abordado agora com o Dr. Orlando Fernandes, que é o Secretário de Estado para a Justiça, já presente no nosso estúdio. Muito boa noite. Boa noite, como está? Mário Baixo. Obrigado pela presença. Genericamente, há questões específicas, mas genericamente estas inquietações dos sindicalistas na ótica do proponente fazem sentido ou não? Eu acho que são propostas legítimas, que devem ser bem ponderadas, para que no final tenhamos um texto em que todas as partes se revejam neste processo. É óbvio que há aqui várias opiniões que podem, digamos assim, serem chamadas à liça. Os sindicalistas dizem que não foram tidos nem achados na altura da elaboração da proposta. Eu não sei se, efetivamente, para a elaboração de propostas desta natureza, há algum dispositivo legal que imponha que, efetivamente, os sindicalistas devam ser chamados para serem ouvidos. Mas nos diferentes fora, portanto, nas diferentes instâncias em que teremos de ver isto, obviamente que a sua opinião deverá ser tida em conta. Mas deixe-me apenas sublinhar este aspecto. A mesma Constituição da República, que foi aqui invocada há instantes, diz-nos que a limitação dos direitos fundamentais deve, digamos assim, no plano da lei, deve compaginar-se com aquilo que expressamente diz a Constituição. E a Constituição, em dois aspectos centrais, refere-se, digamos assim, a esta problemática. Na requisição civil, ou melhor, na proteção da propriedade privada, exatamente no artigo 37º, número 2, admite-se a requisição civil. Portanto, expressamente a Constituição sufraga esta possibilidade, esta restrição. E no plano do direito à greve, portanto, estamos a falar do artigo 51º, também lá se diz que quando se esteja numa situação de greve e isto possa pôr em causa um serviço essencial, conforme foi aqui passado na peça, também aí há limitações que se podem colocar ao direito à greve. Eu vejo a questão na ótica daqueles serviços essenciais. Ora, estes serviços que devem essenciais, ser prestados. Como entender este capítulo destes serviços mínimos exigidos, por exemplo, como se disse aqui há pouco, olhando para setores como da educação ou mesmo da comunicação social, especificamente da rádio e para a televisão? São estas algumas das questões concretas que os sindicalistas querem ver esclarecidas e que dizem que necessitam, de facto, desta clarificação. Penso que em relação à comunicação social, a questão terá sido vista mais numa lógica dela representar, digamos assim, um serviço público essencial à coletividade. Portanto, o direito à informação também tem, digamos assim, a sua configuração constitucional. E, deste modo, o direito à informação pode, efetivamente,
ter estado na matriz da proposta que aqui se apresenta. Mas tudo isto é discutível. Devo sublinhar que a proposta aconteceu na generalidade e que agora em sede de especialidade teremos então a oportunidade de escalpelizar convenientemente todas estas situações. A própria Assembleia Nacional, na sua orgânica, tem uma comissão para os assuntos que trata das questões constitucionais. E obviamente que ela não deixará passar aquelas situações que efetivamente se configurem como inconstitucionais. Mas o que devo dizer aqui substancialmente é que estamos a pensar nos serviços mínimos. Se repararmos para a lei da greve, portanto a lei da greve trata de fixar quais são os serviços mínimos nos diferentes setores de atividade. São esses em que, efetivamente, quando não forem ou não sejam assegurados, teremos então de operacionalizar um mecanismo da requisição civil para assegurá-los. Por exemplo, estamos aqui a pensar num estabelecimento hospitalar, não é? Em que é decretada a greve, mas não são assegurados os serviços mínimos. Aí faz plenamente sentido que, em nome de outros valores constitucionais, como o direito à vida, o direito à integridade física, possam ser requisitados trabalhadores e, então, se houver desobediência, incorre-se no crime de desobediência. Em relação a isto, eles estão contra a responsabilização criminal, neste caso, da desobediência. Só para clarificar este ponto. Em sociedades tidas como mais democráticas do que a nossa, em sociedades em que o Estado democrático e de direito conheceu uma construção mais significativa, as coisas funcionam desta maneira. Eu trago aqui à colação um exemplo bem recente de Portugal, em que os transportadores de combustíveis, não é, partiram para a greve e o governo português tratou, digamos assim, de decretar a requisição civil. Aplicável a Angola, Sr. Secretário de Estado? Não é aplicável em Angola, mas similia como similibus. Estamos aqui perante situações análogas em que não faz sentido dizer que, no nosso caso, não se deve enveredar por essa solução, designadamente quando estejam em causa outros valores fundamentais, não é? Sendo que existem exemplos bastantes em termos de direito comparado em como isso pode efetivamente efetivar-se. Muito bem, Sr. Secretário de Estado, para aproveitar o tempo, como é que as coisas vão evoluir, muito rapidamente falando? Apresento-lhe o cenário. Os sindicalistas têm uma contraproposta para apresentar até à próxima sexta-feira. O assunto está a ser discutido na especialidade. O Executivo, que é o proponente, está certamente presente e chamado para eventuais esclarecimentos. Haverá alguma cedência até mesmo para a harmonização das coisas, se quisermos, por parte do Executivo? Como vão estar as coisas daqui para a frente, na ótica do proponente? Deixe-me pôr os pontos nos is e os traços nos ts. O processo legislativo tem uma determinada tramitação. Só lhe pedia alguma brevidade, se não se importasse. Com certeza, e neste momento, portanto, a questão está em sede da Assembleia Nacional. Lá o Executivo dará as suas contribuições, mas a palavra final pertencerá, obviamente, à Assembleia Nacional. Muito bem, agradeço esse seu esclarecimento e a sua disponibilidade, Sr. Secretário de Estado. Muito boa noite. Obrigado. E até à próxima. E até breve. E a Constituição da República de Angola completa 10 anos desde que foi promulgada no dia 5 de fevereiro de 2010. Há juristas e constitucionalistas que defendem a opinião de que defendem que se apliquem os artigos à lei magna, ou seja, há juristas e constitucionalistas que têm posicionamentos diferentes em relação a este aspecto em particular. Na opinião do jurista Adalberto Luacute, em Angola, os órgãos judiciais apegam-se mais às leis em detrimento dos artigos da Constituição. E o que se tem estado a notar é que as pessoas citam um artigo da Constituição e depois fogem imediatamente para a lei.
quando na verdade devia ser citar um artigo da Constituição, debater o artigo da Constituição para encontrar o seu verdadeiro alcance teórico e prático, para, a partir do texto da Constituição, ir tomar outro tipo de... fundamentar as decisões. Se os juristas, aqueles que estudaram para aplicar a Constituição, mal conhecem, né? Imagina o que é que acontece com o cidadão normal. O cidadão comum tem ainda maiores dificuldades de perceber a Constituição que nós temos. Portanto, precisamos fazer um trabalho muito profundo, isso já respondendo à sua questão, precisamos fazer um trabalho muito profundo de divulgação da Constituição, sobretudo e especialmente o seu catálogo de direitos fundamentais. A Lei Suprema que fundou a Terceira República possui 244 artigos, cláusulas que, na ótica de quem lida com a lei, não é aplicada de maneira profunda. Esse é um assunto muito sério. Antes de ser empreendedor, somos cidadãos. Antes de sermos estudantes, somos cidadãos detentores de direitos, liberdades e garantias, e que esses direitos devem ser ensinados. Portanto, é fundamental que logo na primeira infância se comece a ensinar às pessoas que direitos elas têm. Portanto, é fundamental que isso não se faça na universidade. Eu sou professor do primeiro ano, por exemplo, e tenho ciência de que na universidade muitas vezes as pessoas tomam contacto direto com a Constituição quando chegam à universidade. A Carta Magna estabelece 3 órgãos de soberania: o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os tribunais. Obviamente que isto é um processo que requer um investimento do Estado. No setor social, um investimento importante, mas indispensável para que todos possamos conhecer tanto os nossos direitos, as nossas garantias fundamentais. Pouca gente que tem conhecimento sobre a mesma. Por um lado, a perspectiva política peca porque não cria mecanismos suficientes para que o povo pudesse ter conhecimento da mesma. Por outro lado, falta também de uma cultura. Reparemos que em 2010, que pela primeira vez houve uma Constituição na República de Angola. Sempre houve leis constitucionais. E o nosso nível de analfabeto, falta de condições materiais, dificultam até certo ponto que a população tenha o suficiente conhecimento da mesma. Na conferência sobre os 10 anos da Constituição, houve questões sobre a revogação de alguns artigos da Constituição. Vamos alterar a Constituição? Ok, muito bem. O que é que nós queremos introduzir? O que é que nós queremos retirar? Essa é uma discussão que ainda não fizemos. Portanto, nós estamos a colocar a carroça à frente dos bois. Não é? Portanto, eu acho que nós construiu-se uma narrativa desde 2010. Não é? Primeiro, de que a Constituição tinha sido feita para uma pessoa, depois... Enfim, construímos uma narrativa que diaboliza a nossa Constituição. Isso é negativo. Recorde-se que, nos termos da Constituição, o Presidente da República é igualmente o chefe de Estado, o titular do Poder Executivo e o comandante em chefe das Forças Armadas angolanas. É coadjuvado por um vice-presidente, ministro de Estado, ministros e secretários de Estado. Como foi o movimento nas escolas de Saurimo e do IGE? As respostas mais daqui a pouco neste telejornal. Até já. Para ver como estão as obras no Centro Cultural do Embu. É sobre habitação que vamos falar agora. As inscrições via online para a aquisição de habitações na centralidade do Zango 5 em Luanda terminam hoje, esta noite, quando forem 23 horas e 59 minutos. São mais de 115 mil candidatos inscritos que vão concorrer a 2.390 residências, entre apartamentos e vivendas. O encerramento deste processo de candidaturas, designado Venda Livre ao Público, marca assim o fim da compra e arrendamento de casas na centralidade do Zango 5, o que significa que já não haverá mais residências disponíveis nesta urbanização, segundo declarações recentes do Secretário de Estado para a Habitação, Joaquim Silvestre. A estação de distribuição de água potável no Embu voltou a inundar em consequência da chuva. Neste momento há restrições. A estação não está a trabalhar na sua máxima capacidade. A Zona 1 ficou totalmente submersa.
tendo afetado as bombas de água, doseadoras e compressores, o que obriga a um fornecimento forçado. Efeitos das chuvas inundou novamente a central e neste momento está paralisada. E a cidade neste momento está sendo abastecida a partir do sistema 2, que é a central número 2, atendendo parte da cidade. Quando verificamos as precipitações contínuas, nós tivemos que remover os equipamentos mais sensíveis e nesse momento já estão salvaguardados. Portanto, neste momento estamos à espera que a central se esvazie e iniciamos a montagem então dos equipamentos que nós removemos. Na central de abastecimento, desde o passado dia 3 do corrente mês, altura em que a governadora local criou uma comissão para intervir de emergência, apenas está em funcionamento a Zona 2, cuja recuperação foi mais rápida, devido aos danos ligeiros provocados pela inundação. Os especialistas no terreno estão a estudar as melhores vias para que o fenómeno natural não volte a privar a população do consumo normal de água potável. Este é exatamente o cenário que se vive aqui, na Central 1 de abastecimento de água potável, a cidade do Ambo. Totalmente inundada, os técnicos fazem de tudo para, num curto espaço de tempo, recuperar esta Central 1. Nesta altura, está apenas a funcionar a Central 2, com uma capacidade de abastecimento à cidade na ordem dos 68%. As duas funcionais garantem os 100%. Por mais incrível que pareça, a água é que faz funcionar todo este equipamento. E é exatamente a água por excesso que está a privar a população do fornecimento normal de água potável. Com imagens de Isaías do Vala, Alberto Moura, António Mendes, ATPA. Pouca água potável por causa da água da chuva. Já lhe disse, arrancou hoje o ano letivo 2020. No IJE, o primeiro dia de aulas foi, tanto no primeiro como no segundo ciclos, marcado por fraca presença de alunos e professores nos estabelecimentos de ensino. Ora, para os responsáveis das instituições de ensino, tem sido hábito haver abstenções no início das aulas, mas a situação tem estado a melhorar nos últimos tempos. Pelas ruas da cidade do IJE foi notória a tímida movimentação de batas brancas, denunciando o absentismo, situação que se confirmou junto dos responsáveis das escolas, que lamentaram e atribuíram a culpa aos pais encarregados de educação. As aulas iniciaram hoje, dia 5. Infelizmente, os professores todos apareceram, mas os alunos nenhum apareceu. Os encarregados não mandaram seus filhos para virem à escola. Em algumas escolas do IJE, as listas foram fixadas apenas hoje. Viver o nome do meu filho, Sana Baldo. Viver o meu nome e o nome dos meus irmãos. O senhor Álvaro Quitoco até levou seu filho à escola, mas, ao contrário do anúncio do arranque hoje do ano letivo, na escola 68 não houve aulas porque os alunos não compareceram. Felizmente encontramos as salas vazias, não tem ninguém para recepção das crianças. O cenário é diferente no colégio afeto à Igreja Evangélica Batista em Angola. Temos fluência de professores aqui na instituição, alunos também alguns, e se pudermos entrar na sala, tem aí alunos sentados na sala e professores a darem aulas. Para o ano letivo 2020, a província do IJE construiu 1.319 escolas, entre públicas e privadas, e estão matriculados mais de 500 mil alunos. Já na Lunda Sul, não houve absentismo. Professores e alunos afluíram aos estabelecimentos de ensino. A Direção da Educação na província garante, entretanto, que vai intensificar a inspeção para que os docentes cumpram o seu verdadeiro papel. No primeiro dia, os encarregados demonstraram a motivação de ver os educandos formados. Na escola primária Missão Feminina, Armando e os colegas marcaram presença. O ano passado fiz a iniciação e esse ano vou fazer a primeira. Os alunos apareceram em massa, conseguiram conhecer os professores. Estou a ajudar as crianças a colocar os nomes nos cadernos. Na escola do primeiro ciclo, colégio número 7, logo às primeiras horas, todos concentrados no pátio para o matutino. É o primeiro do ano letivo 2020. O primeiro dia que se vê os alunos interessados com as aulas. No rosto dos alunos, a ansiedade. Afinal, é uma nova sala de aula, novos colegas
e uma outra classe. Estou ansiosa para aprender a aula da 7ª classe. Não permitimos os meninos que usam cortes extravagantes, uso de batons, cabelos muito longos, postiço. Se uns já assistem às aulas, os outros confirmam as turmas ainda provisórias. Estamos acima de 4.000 alunos inscritos neste ano de 2020. Uns não estavam na altura de matrícula e reconfirmações, estamos a esperar que ainda vão aparecer mais gente. Alguns encarregados de educação aproveitaram o momento para apresentar reclamações. Através da criança. Nota da pauta não saiu no certificado, é por isso que eles vão reclamar. Queremos que este ano haja transparência, haja a melhor qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Os professores entram neste ano letivo com a missão de alcançar a qualidade de ensino. O professor do século XXI é um tipo de professor que deve pesquisar, se engajar muito e ter amor ao seu aluno. E nós estamos a andar de escola a escola para então podermos aferir se realmente os professores estão presentes nas escolas, assim como também os próprios alunos. O vice-presidente da República está a constatar as principais preocupações da província do Bengo. E o município do Ambriz foi o primeiro ponto de paragem. Para já, Bonito de Sousa deve dormir hoje neste município e depois vai visitar outros municípios como de Nambuangongo e Dande, na província do Bengo. É um assunto para conferir certamente mais à frente ainda neste telejornal. Agora, falamos da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que em Portugal reiterou a necessidade do combate à corrupção e ao nepotismo no nosso país. De acordo com a responsável, é importante dar-se este passo de maneira firme. A política reuniu-se com militantes do seu partido em terras portuguesas. De visita a Portugal, Luísa Damião realizou uma visita de auscultação aos militantes do Comitê da Comunidade em Portugal, onde tomou nota dos principais problemas e da vida interna do partido em terras lusas. Durante a intervenção, a vice-presidente do MPLA convidou os militantes a encararem o ano de 2020 com a mesma determinação, firmeza e otimismo, visando um partido cada vez mais forte, modernizado e democrático. E exortou os militantes a união e coesão, trabalhando arduamente na nobre tarefa de melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. As promessas eleitorais são para ser cumpridas. E sob a liderança do presidente João Lourenço, estamos a levar a cabo este combate à corrupção. E cada um de nós deve dar o seu contributo nesta luta, que é uma luta difícil, mas é uma luta que precisamos levar a cabo, porque vai ter os seus efeitos positivos no futuro. A primeira secretária do Comitê da Comunidade em Portugal, Rosa de Almeida, enfatizou o trabalho árduo, visando continuar a corresponder às aspirações e aos anseios dos angolanos. Os militantes do MPLA em Portugal apoiam o trabalho meritório da direção do partido no combate à corrupção e a todos os males que afetam o normal funcionamento da economia e sociedade angolana. Os militantes do Comitê da Comunidade em Portugal reiteram sua determinação em prosseguir o trabalho de proximidade com as comunidades e o trabalho abnegado para a materialização das orientações do partido e do líder João Lourenço. Foi muito bom para o partido e para os militantes ter a presença da camarada vice-presidente, camarada Luísa Damião. Conseguiu passar uma mensagem de esperança positiva e de maior entendimento sobre aquilo que tem acontecido no nosso país. É uma forma de estímulo e incentivo para os novos desafios que teremos que enfrentar a nível do nosso partido, especialmente aqui na minha zona de jurisdição. As comunidades da diáspora também precisam de um acompanhamento e, obviamente, que a união de todos é que vai fazer com que o MPLA continue coeso e unido. E foi aqui bem destacado isso. E que só com a união e com o diálogo é possível, de facto, mantermos a coesão no seio do partido. A vice-presidente do MPLA reiterou a firme determinação na implementação das reformas políticas e económicas necessárias para uma Angola melhor. A recomendação é no sentido de continuarmos a trabalhar no reforço
de atividade política e partidária aqui em Portugal. Notamos também que os nossos militantes estão comprometidos com o nosso partido e estão dispostos a continuar então a melhorar os métodos de trabalho por forma a nós conseguirmos atingir os resultados esperados. Nesta quarta-feira voltou a chover em algumas partes do país. Vamos ver como vai continuar o tempo entre nós. Jacob Zuma, antigo presidente da África do Sul, corre risco de ser detido. Angola joga dentro de instantes diante do Marrocos para a segunda meia-final da Taça da África das Nações em futsal. A seleção nacional tenta, frente ao país anfitrião, chegar à sua primeira final da prova continental nesta terceira participação no evento. É um jogo para acompanhar no canal 2 da televisão pública de Angola. Recordo que a partida deve começar dentro de poucos minutos. Está prevista para arrancar quando forem 21 horas. Na Lunda Norte, o Sagrada Esperança e o Petro de Luanda não foram para além de um empate a uma bola no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça de Angola. O Petro entrou a pressionar o último reduto do Sagrada Esperança, chegando várias vezes com perigo à baliza dos diamantíferos. Aos 20 minutos, livre a favor do Petro, a entrada da grande área da baliza. Na cobrança, Meg remata colocado, sem hipóteses de defesa para Langanga. Estava feito 1-0 a favor do Petro. Golo que galvanizou os petrolíferos que foram à procura do segundo, levando o perigo à baliza de Langanga até ao intervalo. No recomeço, o Sagrada entrou com outra disposição, fechando as linhas de ataque do Petro. E aos 7 minutos, Cache, neste remate, bate o guarda-redes Gerson e empata o jogo. Aos 12 minutos, Picas, na cara do golo, vê o Luís Tate a tirar-lhe o pão da boca, quando já se gritava golo a favor do Petro. Na resposta, Gires remata ao lado da baliza de Gerson. À passagem do minuto 17, Picas vê a segunda cartolina amarela e é expulso. Com a expulsão, o Petro de Luanda baixou as suas linhas de ataque, dando espaço ao Sagrada Esperança, que asfixiou o Petro até ao final da partida. Na segunda parte não entramos bem, acho que relaxamos-nos bocadinho e aí chegou o golo de Sagrada. Depois, quando quisemos reagir, sofremos uma expulsão e isso condicionou o jogo. Lutamos para o fazer melhor seria ganharmos, mas pensamos que está em aberto ainda, vamos discutir o jogo no jogo de resposta em Luanda. Com este empate, decisão para a passagem aos quartos de final, só mesmo no jogo de resposta na casa do Petro de Luanda, na próxima quarta-feira.
Na África do Sul, o tribunal emitiu um mandado de captura contra o ex-presidente Jacob Zuma, depois de o antigo chefe de Estado sul-africano não ter comparecido hoje em tribunal, onde devia começar a ser julgado por acusação de crime de corrupção. Assim, a juíza optou por emitir o mandado de prisão suspensa, com efeito a partir de amanhã, 6 de maio. O ex-presidente sul-africano, portanto, com efeito a partir de amanhã. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma corre, assim, o risco de ser preso se não comparecer no tribunal quando o seu julgamento começar com esta acusação de corrupção. Recordo que Jacob Zuma nega as acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão relacionadas com o controverso negócio de armas na África do Sul. O governo do Ambo garante que estão a ser criadas as condições para o retorno dos trabalhos das obras de construção do Centro Cultural da cidade. O governo do Ambo definiu como estratégia para 2020 a conclusão de todas as obras que não conheceram seu término em anos anteriores por indisponibilidade orçamental. Entre as obras, o destaque recai para o Centro Cultural. Uma equipa do governo provincial já trabalha no ajustamento do orçamento para a conclusão da empreitada. 75% da obra está concluída. Por esta razão, estão a ser estudadas as melhores vias junto do governo central local. Estamos aqui perante uma grande obra de imponência, que é o Centro Cultural, que consta, de facto, nesse leque de obras paralisadas já há 4 anos. Portanto, nós tivemos o privilégio, em dezembro, de termos a visita ministerial pelo Ministério das Finanças, exatamente pela direção, por uma equipe da Direção Nacional de Investimentos Públicos, que, para além dessa imponente obra, existem outras que constituem a grande prioridade para o governo provincial. O governo assegura estar a fazer tudo para que nos próximos tempos os trabalhos retomem o seu curso normal. As empresas implicadas precisam de nos atualizar com novos levantamentos economicamente ajustáveis e em função da situação econômica atual, e também, depois de se encontrar alguma viabilidade em termos de montantes, olhar para outros concorrentes. Para além de dignificar a cidade do Ambo, vai permitir a valorização e o desenvolvimento da cultura. Constam dos projetos por concluir mais 7 obras sociais ligadas ao setor da educação. Ainda sobre a notícia de detenção eventual de Jacob Zuma, ela pode acontecer amanhã, dia 6 de fevereiro, e não maio, como por lapso dissera há pouco. Várias figuras foram homenageadas pela Movangola, pelo seu contributo dado ao país. Estamos a falar de figuras da sociedade civil, além de políticos. Foi o encontro que reuniu a direção do Movangola e seus parceiros sociais, onde, para além das comemorações alusivas aos 7 anos de existência da organização não-governamental de caráter filantrópico, procedeu-se ao lançamento do Plano Estratégico 2020-2021. Este plano vai ser levado a cabo um pouco por todo o país, no apoio aos governos provinciais, bem como os apoios também aos governos municipais, distritais, no que tange à erradicação da fome e a pobreza. O Movimento de Apoio Solidário de Angola, Movangola, foi fundado a 25 de janeiro de 2013 com o objetivo de desenvolver ações de apoio às populações vulneráveis e de educação cívica, comunitária e pedagógica. Mas o sucesso destas ações depende muito da colaboração dos seus parceiros sociais. Daí a homenagem com certificados de mérito a todos aqueles que abraçam a causa da organização. Acreditamos no programa da Movangola, quer do ponto de vista da educação cívica, quer do ponto de vista de alguns projetos que são hoje conhecidos publicamente. O que é fundamental é nós reconhecermos que a sociedade civil tem também um papel fundamental no quadro da conciliação do nosso processo democrático. E quando essas organizações percorrem o país inteiro, vão às aldeias, vão aos municípios, vão às comunas, explicando a legislação que suporta a nossa democracia, isso é muito fundamental.
As comemorações dos 7 anos de existência do Movangola visaram também saudar o 4 de fevereiro. Já lhe disse, o Vice-Presidente da República está a constatar as principais preocupações da província do Bengo. E o município do Ambriz foi o primeiro ponto de paragem. Para já, Bonito de Sousa deve passar a noite neste município e depois então vai a outros como Nambuangongo e Dande, no âmbito da descentralização e desconcentração do poder. É um assunto para continuar a acompanhar certamente nos próximos espaços de informação da televisão pública de Angola. Poto Português e Telma Lee são apenas alguns dos convidados de Dinamene Cruz no programa A Noite é Dela, que vai ao ar já a seguir a este telejornal, a partir do Centro de Produção em Camama, onde a Dinamene está a terminar a sua preparação. Quanto a nós, aqui na Ho Chi Minh, estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TPA. Boa noite.